Marcelo Andrade nasceu em Contagem, no calor operário das fábricas de metal e cimento, filho de um torneiro mecânico e de uma costureira que sustentavam a casa com mãos calejadas. Desde cedo aprendeu que o mundo não perdoa distrações. Cresceu entre ruas estreitas e muros pichados, mas encontrou nos livros uma trincheira contra o destino que engolia tantos de sua geração. Aos 42 anos, barba sempre por fazer e olhar marcado pelo cansaço, era professor de História em uma escola pública na periferia de Belo Horizonte. Seus alunos o admiravam por transformar datas e batalhas em narrativas vivas, como se cada revolução, cada levante popular, pudesse acontecer ali mesmo, no bairro esquecido pelo poder público. Por trás do sorriso paciente, porém, havia uma cicatriz que nunca se fechara. O irmão mais novo, morto ainda adolescente, quando tentou abandonar o tráfico e descobriu que, para o crime, saída significa sentença. Essa perda moldou Marcelo em silêncio. Ele acreditava na educação como arma, no giz como projétil contra a ignorância. Mas à medida que os anos passavam, via mais e mais alunos sendo tragados pela mesma engrenagem que lhe roubara o irmão. A escola, que deveria ser território protegido, era um castelo de areia cercado por motos, olhares desconfiados e propostas tentadoras feitas na porta. Marcelo carregava uma convicção amarga. Só a sala de aula já não bastava. Dentro dele crescia a sensação de que a história, aquela que ele ensinava com tanto fervor, só mudava quando alguém estava disposto a romper as regras, a desafiar o poder com as próprias mãos. E em breve, ele mesmo teria que decidir se estava pronto para atravessar essa fronteira. Na periferia de Belo Horizonte, o bairro parecia respirar em duas frequências opostas. De dia, vozes infantis ecoavam pelo pátio da escola, misturadas ao cheiro de feijão da merenda. De noite, o ronco das motos riscava o silêncio, levando recados e mercadorias que a polícia fingia não ver. A praça em frente à escola, onde um dia crianças corriam atrás de pipas, agora era campo de vigília dos aviõezinhos, adolescentes armados que olhavam para cada aluno como uma presa em potencial. Marcelo caminhava todos os dias por esse corredor invisível entre inocência e perdição, sentindo na pele que ensinar datas e conceitos era uma batalha desigual contra o fascínio do dinheiro fácil. Ainda assim, insistia, porque acreditava que cada vida arrancada do tráfico era uma vitória contra o destino imposto àquela comunidade. Mas havia algo diferente em Marcelo. Sua postura não era apenas de um mestre paciente, era a de um sobrevivente que carregava dentro de si um vulcão contido. Os colegas de trabalho viam nele um educador incansável, os alunos, um guia. Mas poucos sabiam que, por trás dos óculos embaçados e da pasta recheada de provas, havia um homem que acumulava mapas mentais do território inimigo, lembranças dolorosas de emboscadas do passado e um juramento silencioso feito no túmulo do irmão. Se o Estado não protegia seus alunos, se a polícia só aparecia para fotografar corpos, então talvez fosse hora de um professor reescrever a lição mais difícil de todas: que justiça, quando negada, precisa ser arrancada à força. Na sala dos professores, as conversas raramente eram sobre planos de aula. Falava-se do tiroteio da noite anterior, da aluna que não voltara para a escola depois de começar a namorar um traficante, das ameaças veladas feitas no portão. A diretora tentava manter a calma institucional, mas todos sabiam que os muros da escola eram finos demais para conter a guerra que acontecia lá fora. Marcelo ouvia em silêncio, com a mandíbula travada. Cada relato era um lembrete de que a história, aquela que ele ensinava em livros e cronogramas, estava acontecendo diante de seus olhos, escrita em sangue na calçada da praça. Havia uma ironia cruel em explicar sobre Tiradentes e Inconfidência enquanto, do lado de fora, adolescentes eram enforcados por correntes invisíveis, chamadas aliciamento. Ainda assim, havia momentos de luz. Ana Clara, com seus cadernos impecáveis e olhos atentos, sempre se sentava na primeira fileira, anotando cada palavra como se fossem chaves para abrir portas que ninguém mais acreditava existir. Marcelo via nela a promessa do que a educação podia fazer: transformar fragilidade em resistência. Mas também percebia o perigo rondando.
O padrasto dela era conhecido no bairro por suas conexões com o crime, e a ausência da mãe deixava espaços vazios que os aviõezinhos sabiam preencher com promessas de dinheiro, respeito e liberdade. Para Marcelo, protegê-la era como tentar salvar o próprio irmão uma segunda vez. Era mais do que um dever profissional. Era uma questão de sobrevivência emocional. O bairro onde se erguia a escola tinha uma lógica própria. As ruas estreitas eram corredores estratégicos. As esquinas funcionavam como torres de vigilância. Crianças de 10 anos já sabiam identificar quem era polícia, quem era olheiro, quem era inimigo. Tráfico não precisava bater na porta das casas. Estava presente no som das motos, nas conversas abafadas, nos olhares que desviavam. Marcelo, com sua mente treinada em mapas históricos, começou a enxergar aquele território como um tabuleiro vivo. Cada esquina era uma fortaleza, cada lanche na porta da escola, um ritual de iniciação. E ele sabia que, cedo ou tarde, teria de se mover nesse tabuleiro não como professor, mas como peça de ataque. Havia também o peso da omissão. Quando professores denunciavam, nada acontecia. Quando mães pediam ajuda, eram ignoradas. A polícia só aparecia depois do estrondo dos tiros. A prefeitura enviava cartazes sobre educação e cidadania, que se desfaziam na chuva. O Estado, que deveria ser escudo, era apenas sombra. Nesse vazio, o tráfico reinava como verdadeira instituição, ditando horários, regras e destinos. Marcelo sentia essa ausência como uma provocação constante, como se o próprio sistema gritasse em sua cara que estava sozinho. E foi nessa solidão que uma semente escura começou a germinar, uma convicção de que a história não se escreve com boletins de ocorrência, mas com atos de coragem desesperada. Na sala de aula, Marcelo falava sobre revoluções com um brilho nos olhos que contrastava com a apatia dos adolescentes. Explicava que a queda de um império começava muitas vezes com um ato pequeno, uma recusa, uma fagulha acesa na escuridão. Alguns alunos riam, outros bocejavam, mas Ana Clara o escutava como se cada frase fosse um segredo confiado apenas a ela. Era esse olhar que lhe dava forças para continuar, mesmo sabendo que, ao soar o sinal, muitos seriam engolidos pelo mundo lá fora. A educação era trincheira, mas cada vez mais parecia apenas uma barricada de papel diante de metralhadoras reais. O ambiente ao redor da escola revelava o contraste diário entre esperança e ruína. Pela manhã, mães passavam de chinelos arrastados, levando crianças com mochilas coloridas. À tarde, as mesmas ruas eram tomadas por motos, enfileiradas com rapazes encapuzados que lançavam olhares de intimidação para quem ousasse atravessar. A praça, antes símbolo de convivência, era agora um posto avançado do crime. Para Marcelo, aquele espaço resumia a tragédia do bairro. Um lugar onde o futuro e a perdição conviviam lado a lado, separados apenas por uma linha invisível que podia ser atravessada a qualquer momento. Marcelo observava os aviõezinhos com uma atenção quase clínica. Eram meninos entre 12 e 16 anos, com tênis novos e celulares caros, mas olhos vazios, treinados para disfarçar o medo. Cada gesto revelava hierarquia, o que dava a ordem, o que recebia, o que corria para cumprir. Ele via no corpo deles a mesma ansiedade que um dia vira no irmão, e isso lhe corroía a alma. Pensava em como um professor deveria enxergar nesses jovens futuros alunos, mas só via peças de um mecanismo perverso que mais cedo ou mais tarde trituraria também Ana Clara. O perigo estava cada vez mais próximo, quase tangível. Era nas noites solitárias que Marcelo mais sentia o peso da escolha que se aproximava. Corrigia provas à mesa da cozinha, mas a mente viajava para o portão da escola, para os olhares desafiadores dos aviõezinhos. Fechava os olhos e lembrava do caixão do irmão descendo à terra fria. Lembrava da sensação de impotência. O giz, que antes era escudo, parecia leve demais diante da brutalidade do bairro. Nesse silêncio noturno, começou a rabiscar em um caderno preto não apenas planos de aula, mas também anotações sombrias, horários de motos, apelidos de olheiros, pontos de venda. Sem perceber, dava os primeiros passos rumo a uma guerra particular. A tarde estava abafada
e o sol parecia derreter o asfalto em frente à escola quando Marcelo viu a cena que mudaria tudo. Ana Clara caminhava para casa com os cadernos contra o peito quando um dos aviõezinhos se aproximou. Era magro, sorriso debochado, o boné abaixado sobre os olhos. Ele ofereceu a ela um refrigerante e um maço de notas amassadas, como quem entrega um presente inocente. Marcelo se aproximou rápido, a voz firme, tentando intervir. Mas o rapaz riu em sua cara, cuspiu no chão e disse em tom de sentença: "Ela já é nossa, professor." Aquelas palavras entraram em Marcelo como um golpe de faca, despertando um eco doloroso da morte do irmão. O gesto, pequeno e cotidiano no bairro, foi para Marcelo uma ruptura irreversível. Ele sentiu que todo o peso da história, de Tiradentes a Zumbi, caía sobre seus ombros. Não era mais apenas um professor indignado, era um homem confrontado com o destino que jurara impedir. Viu em Ana Clara não só uma aluna, mas a representação de todas as vidas perdidas que carregava em silêncio. O riso do traficante ecoou por dias em sua cabeça, como uma humilhação pessoal, um lembrete de que a lei não valia nada naquelas ruas. Era a gota que transbordava o copo da paciência e da fé. Naquela noite, Marcelo não conseguiu dormir. Sentado à mesa, o caderno preto diante dele parecia brilhar como uma arma ainda não empunhada. Escreveu o nome do rapaz que abordara Ana Clara, depois os nomes dos outros que rondavam o portão. Ao lado, desenhou setas, horários, esquemas. A mão que costumava escrever datas históricas agora registrava rotas de fuga, códigos, padrões de vigilância. Era como se estivesse preparando uma aula diferente. Uma aula que nunca seria dada dentro da sala, mas nas ruas, no território inimigo. Sentia o coração acelerar, não de medo, mas de uma determinação fria que lhe queimava por dentro. No dia seguinte, entrou na escola como se nada tivesse acontecido. Explicou à turma sobre revoltas populares, falou de resistência, fez piadas para quebrar a tensão. Mas por trás do tom leve, havia algo novo em seu olhar. Uma sombra calculadora, um brilho que misturava fúria e propósito. Cada vez que Ana Clara levantava a mão para responder, ele via nela a razão pela qual não podia mais recuar. A decisão estava tomada. O professor de história havia se transformado no Monumentsento, primeiro capítulo de sua própria revolução, e a guerra silenciosa começaria em breve. De dia, Marcelo seguia sua rotina como se fosse apenas mais um educador comum. Provas para corrigir, reuniões pedagógicas entediantes, conversas rápidas na sala dos professores. Mas à noite, seus passos mudavam de direção. Caminhava pelas ruas do bairro em silêncio, observando cada esquina, cada sombra, cada moto que passava. Aprendeu a distinguir o ronco dos motores, a identificar os olheiros pelos gestos, quase invisíveis, a perceber onde o fluxo de drogas começava e terminava. Tudo ia para o caderno preto, que já não era mais um simples objeto, era um diário de guerra. O giz branco, antes extensão de sua mão, agora parecia um símbolo de outra vida, enquanto a caneta riscando páginas escuras transformava-se em lâmina afiada. Marcelo começou a testar limites. Deixava bilhetes anônimos próximos aos pontos de encontro dos aviõezinhos, mensagens curtas e diretas. A escola não é seu território. Desapareciam pneus de motos estacionadas. Correntes de bicicletas usadas para entregas sumiam misteriosamente. Pequenas sabotagens que pareciam coincidência, mas que tinham o endereço certo. O professor observava as reações. Desconfiança, paranoia, nervosismo entre os jovens. Era como mover peças num tabuleiro e esperar o adversário revelar sua fraqueza. Ele não precisava atirar uma bala para começar a enfraquecê-los. Bastava transformar cada esquina em terreno hostil. Dentro da escola, contraste se tornava cada vez mais evidente. Enquanto explicava as causas da Revolução Francesa, Marcelo pensava em como aplicar táticas de insurgência em seu próprio território. Falava sobre liberdade, igualdade e fraternidade, mas seus olhos viam grades invisíveis cercando seus alunos, cadeias erguidas pelo crime. Sentia-se dividido entre o ideal do educador e a necessidade do justiceiro. Essa contradição, longe de paralisá-lo, lhe dava combustível.
Era justamente porque acreditava no poder da educação que estava disposto a manchar as mãos de sangue, se fosse necessário. O giz e o caderno preto eram duas faces da mesma moeda. Aos poucos, o bairro começou a sentir a presença de um fantasma. Ninguém sabia quem estava por trás dos desaparecimentos de peças, das ameaças escritas em bilhetes, dos olhares pesados que surgiam e sumiam na noite. Mas a escola, curiosamente, tornou-se um espaço menos abordado. Os aviõezinhos ainda estavam lá, mas já não riam tão alto. Já não chamavam tanto a atenção dos alunos. Marcelo observava essa mudança com um misto de alívio e tensão. Sabia que estava apenas no início. O professor havia morrido em silêncio. Em seu lugar, nascera algo novo, um vigilante disposto a transformar medo em arma. As primeiras investidas de Marcelo passaram despercebidas pela maioria, mas não pelos aviõezinhos. Uma moto desaparecida aqui, um celular roubado ali, um recado deixado no muro com tinta vermelha. A escola tem dono. A comunidade começou a comentar em sussurros sobre um protetor que agia nas sombras. Ninguém sabia se era polícia, traficante rival ou algum morador revoltado. Para Marcelo, o anonimato era a maior arma. Ele se movia como uma sombra entre becos, aproveitando a rotina dos jovens para atingi-los onde doía, no orgulho e no medo. Não precisava de plateia, bastava que eles sentissem a presença de algo maior, algo que não podiam controlar. Com o tempo, os ataques ficaram mais ousados. Marcelo passou a sabotar diretamente os pontos de encontro. Uma noite, invadiu um barraco usado como depósito e espalhou os pacotes de drogas pelo esgoto, deixando apenas uma frase rabiscada na parede. Aqui não se recruta futuro. Os jovens chegaram na manhã seguinte e encontraram o espaço devastado. A reação foi imediata. Correram para os chefes, gritaram pelas ruas, mas ninguém assumiu responsabilidade. O bairro inteiro começou a falar de um fantasma que caçava traficantes, e a lenda cresceu com cada nova ação. Marcelo assistia a esse pânico, como um professor diante de uma turma rebelde, observando o aprendizado forçado que o medo impunha. A cada noite, o professor se tornava mais frio. Não hesitava em usar violência quando necessário. Um dos aviõezinhos, pego sozinho numa esquina, foi deixado amarrado a um poste com os bolsos revirados e um aviso preso ao peito: volte a estudar. A cena chocou a comunidade, mas ninguém ousou comentar abertamente. Marcelo não sentia prazer, mas também não sentia remorso. Dentro dele, a ideia de justiça estava se transformando em algo visceral, quase instintivo. Não era mais apenas vingança pelo irmão ou proteção de Ana Clara. Era uma guerra pela alma do bairro, uma luta contra um sistema inteiro. Enquanto isso, dentro da escola, Marcelo mantinha a máscara intacta. Continuava sorrindo para os alunos, corrigindo provas, elogiando redações. Os colegas comentavam sobre seu olhar cansado, mas ninguém suspeitava da vida dupla que levava. Apenas Ana Clara parecia notar algo diferente. Certa vez, ao devolver uma prova, ela o encarou de um jeito estranho, como se soubesse que havia um peso oculto em suas mãos. Marcelo desviou o olhar, mas sentiu que, de alguma forma, ela pressentia a tempestade que crescia ao redor deles. Essa percepção só reforçou sua decisão. Precisava ir até o fim, custasse o que custasse. O bairro inteiro começou a mudar de comportamento. À noite, moradores cochichavam que alguém estava caçando os aviõezinhos. As mães voltaram a buscar os filhos no portão da escola com passos mais firmes, sentindo que havia uma sombra protetora rondando. Mas, ao mesmo tempo, o medo crescia. Ninguém sabia quem seria o próximo. Ninguém entendia até onde aquele justiceiro iria. Marcelo caminhava pelas ruas com a mesma calma de sempre, cumprimentando vizinhos, carregando livros debaixo do braço. Mas dentro dele, o professor já não existia por inteiro. Havia se tornado estrategista, caçador, juiz silencioso. Os traficantes de nível mais alto começaram a se incomodar. Para eles, Marcelo ainda era invisível, apenas um ruído, uma perturbação incômoda. Mas os prejuízos se acumulavam. Os aviõezinhos estavam com medo de se aproximar da escola. Os pacotes sumiam. Os pontos eram destruídos.
Uma noite, um recado foi deixado num muro próximo. Quem mexe com o nosso perde a vida. Marcelo leu as palavras em silêncio, sentiu o coração acelerar, mas não recuou. Pelo contrário, anotou no caderno o estilo da letra, a altura da tinta, o local escolhido. Para ele, era mais uma pista, um desafio a ser respondido. Certo dia, um grupo de aviõezinhos tentou retomar o controle da praça em frente à escola. Marcelo já havia previsto a movimentação. Antes que o dia clareasse, espalhou óleo no chão próximo ao ponto de encontro. Quando as motos aceleraram, derraparam, tombaram uma a uma, deixando os rapazes feridos e humilhados. A cena foi comentada por toda a comunidade, e a lenda do fantasma da escola se consolidou. Ninguém sabia se era sorte ou estratégia, mas todos sabiam que alguém estava agindo contra o tráfico. Marcelo, ao observar de longe, sentiu um misto de satisfação e melancolia. Estava vencendo, mas sabia que cada vitória trazia também mais risco. Ana Clara, cada vez mais próxima do epicentro, tornou-se a medida de sua motivação. A cada manhã em que havia a entrar na sala de aula, segura, com os olhos atentos e o caderno aberto, Marcelo sentia que valia a pena, mas também sabia que o inimigo não esqueceria. Os aviõezinhos, feridos no orgulho, não aceitariam ficar calados por muito tempo. O professor anotava cada detalhe, mas a pergunta martelava sua mente. Até quando conseguiria equilibrar as duas vidas? A linha que separava o educador do justiceiro estava quase apagada. As primeiras consequências institucionais não demoraram a aparecer. A diretoria da escola convocou uma reunião emergencial. Falava-se em boatos de que um justiceiro estava agindo nas redondezas, e o clima de tensão começava a respingar dentro dos muros. A diretora olhou para Marcelo com preocupação. Precisamos evitar represálias, você sabe como eles são. Ele assentiu em silêncio, mas por dentro sentia raiva. As palavras eram sempre as mesmas: evitar, acalmar, silenciar. Ninguém falava em enfrentar, em proteger, em resistir. Para Marcelo, aquela postura era cúmplice da violência que todos fingiam não ver. Saiu da sala com a convicção ainda mais sólida. Estava sozinho nessa guerra. A polícia também entrou em cena, mas não como aliado. Viaturas começaram a rondar a escola em horários aleatórios. Oficiais apareciam com perguntas vagas, como quem já tem um suspeito em mente. Marcelo percebeu rápido. Estavam atrás dele. O Estado não queria um professor expondo suas falhas, um civil demonstrando que podia proteger melhor que o aparato oficial. Para a polícia, era mais conveniente transformar o justiceiro em criminoso do que admitir sua própria omissão. Marcelo voltou para casa naquela noite com o coração pesado. Entendeu que não enfrentava apenas os aviõezinhos, mas uma estrutura inteira de poder que preferia preservar a ordem da impunidade. Os políticos locais também sentiram o impacto. Um vereador da região, em entrevista à rádio comunitária, criticou a onda de vandalismo que vinha atingindo pontos da juventude. Disse que era obra de desajustados e que a solução estava em mais projetos sociais, mais diálogo. Marcelo ouviu a gravação no celular e riu sem humor. O mesmo vereador que nunca pisara na escola falava agora como se entendesse a realidade do bairro. Era a prova de que sua luta estava incomodando não apenas o tráfico, mas também a engrenagem política que se alimentava do medo e da desinformação. Cada inimigo institucional que surgia só reforçava a ideia de que estava no caminho certo. Dentro de si, Marcelo sentia a pressão aumentar. Corrigia redações sobre liberdade enquanto sabia que a polícia o vigiava. Caminhava pelo pátio enquanto aviõezinhos cochichavam às suas costas. A diretora, cada vez mais nervosa, pedia que ele se afastasse das confusões. Mas como se afastar se a ameaça estava na porta da sala de aula? Ana Clara, inocente e frágil, continuava sendo alvo dos olhares insistentes dos jovens do tráfico. Marcelo compreendia que estava em um ponto sem retorno. Se recuasse, seria engolido. Se avançasse, seria caçado. E ainda assim, a escolha já estava feita. Preferia arder em chamas do que assistir, pela segunda vez, alguém que amava ser tragado pelo crime. Marcelo começou a notar sinais de que estava cercado.
Certos alunos comentavam sobre homens desconhecidos perguntando por ele no bairro. Um carro preto estacionava com frequência na rua de sua casa, sempre com o motor ligado. Até mesmo colegas de profissão, antes indiferentes, passaram a observá-lo com desconfiança. Ele entendia o que isso significava. O anonimato estava se dissolvendo. O professor que caminhava invisível entre becos agora tinha um alvo pintado nas costas. A tensão crescia como corda prestes a arrebentar. E, no fundo, ele sabia. A próxima jogada não viria dele, mas do inimigo. O golpe veio quando menos esperava. Ana Clara não apareceu para a primeira aula da manhã. Marcelo sentiu o vazio em sua ausência como uma punhalada. Tentou acreditar que fosse apenas atraso, mas, ao final do turno, a confirmação chegou em forma de bilhete deixado em sua mesa. Se quiser sua aluna de volta, venha sozinho. A letra era trêmula, mas a mensagem, cristalina. Seu coração disparou, mas não de medo. Era a raiva. Fervendo, o eco do passado repetindo-se no presente. Dessa vez, ele não deixaria a morte vencer. Dessa vez, faria justiça com as próprias mãos. A noite caiu carregada de trovões, como se o céu antecipasse o confronto. Marcelo vestiu-se de preto, guardou o caderno com todas as anotações no bolso interno e caminhou até o endereço indicado. Era um barraco afastado, usado como ponto de reunião dos aviõezinhos. A chuva castigava o telhado de zinco, abafando sons e tornando cada passo mais incerto. Marcelo respirava fundo, lembrando-se das estratégias que estudara, das emboscadas que previra. Mas no fundo sabia, não havia ensaio que preparasse um homem para aquele instante. O professor estava prestes a se transformar por completo. Ao empurrar a porta, o cheiro de mofo e pólvora misturou-se ao ar pesado. 3 jovens armados o receberam com risadas nervosas, como se subestimassem sua coragem. No canto, amarrada e assustada, estava Ana Clara, os olhos arregalados implorando por salvação. Marcelo não hesitou. Partiu para cima do primeiro com a fúria de quem carrega anos de dor, derrubando-o antes que erguesse a arma. O segundo disparou, mas o tiro se perdeu no estrondo da chuva. O terceiro recuou, surpreso com a brutalidade daquele homem que, até então, era apenas o professor da escola. A guerra silenciosa havia explodido em gritos e sangue. O confronto chegou ao ápice quando o líder local surgiu, pistola em punho, a sombra da lâmpada balançando sobre seu rosto. Ele não era apenas um garoto. Era a personificação da impunidade, do poder que esmagava vidas no bairro. Marcelo o encarou com olhos firmes, a respiração arfante. Por um instante, o tempo pareceu suspenso. O líder zombou. "Você é só um professor." Marcelo avançou. O choque entre os dois foi brutal. Corpo contra corpo, ódio contra resistência. O barulho da chuva abafou o estampido final. Quando o silêncio retornou, apenas um deles permanecia de pé. Ana Clara tremia, ainda presa pelas cordas, mas viva. Marcelo a libertou sem dizer palavra. Os olhos marejados mais pelo passado do que pelo presente. Sabia que sua escolha tinha um preço. Naquele momento, cruzara definitivamente a linha. Não havia volta. Conduziu a aluna para fora, sob a tempestade, protegendo-a como se carregasse não apenas uma vida, mas toda a promessa de futuro do bairro. Ao entregá-la em segurança à porta de casa, desapareceu antes que alguém pudesse perguntar quem a havia salvo. Sumiu na noite como uma sombra que cumpre sua missão e se dissolve no escuro. No dia seguinte, a escola amanheceu em silêncio. Havia rumores de um confronto sangrento, mas ninguém tinha provas. Marcelo não apareceu para dar aula. Na lousa de sua sala, escrito em giz branco, restava apenas uma frase: "Ninguém vai recrutar o futuro aqui." Para alguns, ele havia morrido naquela noite. Para outros, fugido, talvez para começar tudo de novo em outro lugar. Mas uma coisa era certa: o mito do professor justiceiro já fazia parte da memória coletiva. O medo mudou de lado. Os aviõezinhos evitavam a escola como se fosse território sagrado. Com o tempo, a história de Marcelo virou sussurro, depois lenda. Alguns diziam tê-lo visto caminhando em ruas distantes. Outros acreditavam que fora enterrado anonimamente. Pouco importava. O que restava era o legado.
Um homem comum que decidiu não aceitar o destino imposto. Um educador que trocou o giz pela guerra e mostrou que, diante da falha das instituições, a justiça às vezes nasce da dor e da coragem. Individual. A praça em frente à escola, antes símbolo da perda, tornou-se um espaço de respeito. E você, que chegou até aqui, me diga, até onde iria para proteger o futuro? Se essa história te prendeu, comente, curta e compartilhe para que o mito de Marcelo Andrade continue vivo.